Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor nessa noite, amém? Para nós é motivo de alegria, estamos aqui nessa noite, irmãos, a 11ª semana encarreada, amém? Amém. Estudo da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Os irmãos que estão pela primeira vez, irmão Wilson, as irmãs, talvez vão ficar um pouco meio perdido, mas se os irmãos forem acompanhando toda segunda-feira, os irmãos vão estar entendendo cada vez mais a palavra de Deus. Romanos, capítulo 9, aleluia. Quarta-feira passada nós vimos o final do capítulo 8, que Paulo disse a frase, uma das frases mais fortes da palavra de Deus: nem os anjos, nem os principados podem me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que está no verso 38 e o verso 39 do capítulo 8. Agora nós vamos hoje começar no capítulo de número 9. É um capítulo muito polêmico no meio evangélico, porque muitos, não entendendo este capítulo, criam polêmicas, mas é um capítulo importantíssimo para nós entendermos quem Deus é e como Deus age, como Deus trabalha. Romanos capítulo 9, amém? Diz assim a palavra de Deus: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunha a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, ou ser anátema, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, é a glória, e os concertos e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamado a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu, de Isaque nosso pai, porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Amém, queridos? Amém. Em Romanos capítulo 8, nos capítulos que nós seguimos até aqui, Paulo fala sobre o pecado da humanidade, Paulo fala sobre a salvação de Jesus, fala sobre a nova vida, e agora no capítulo 9, ele vai nos mostrar o povo a qual ele fazia parte, porque Paulo era judeu, e Paulo amava os judeus, e por Paulo escrever o que ele escreveu do capítulo 1 ao capítulo 8, por Paulo pregar na sinagoga, não sei se os irmãos sabiam, mas aonde Paulo ia, havia um grupo de judeus que perseguia ele. Por quê? Porque quando ele pregava o evangelho, ele desobrigava os gentios, as pessoas que não eram judaicas, que não eram de Israel, ele desobrigava essas pessoas a guardar a lei de Moisés. Então ele fazendo isso, ele criou inimizade com muitos judeus. Os judeus chamavam ele de traidor da pátria, falavam que ele desprezava o povo de Israel. E não, nós vamos começar a ler esse texto e vamos ver que Paulo desejava até ser anátema para que o seu povo fosse salvo, para que os israelitas fossem salvos. Então nós vemos algo muito interessante nesse capítulo, que nós vamos estudar hoje, no capítulo 10 e 11 de Romanos. Vai falar só sobre Israel, irmãos. Então os irmãos podem acostumar, os irmãos vão ouvir falar bastante de Israel. Nessa semana que vem e na outra. Vai falar, quem que é Israel? Muitas pessoas não sabem quem é Israel. A palavra de Deus diz que Deus deu uma promessa a Abraão, todos sabem disso, amém? Amém. O que Deus prometeu para Abraão? Que a descendência dele seria como as estrelas do céu, como os grãos de areia da praia. Abraão tem um filho chamado Isaque, daqui a pouco nós vamos estar falando mais sobre isso. Isaque teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó foi o escolhido, e Jacó estava voltando para se reconciliar com seu irmão. Vou encurtar a história para os irmãos entenderem.
E quando ele estava voltando para se reconciliar com seu irmão, a Bíblia diz que ele lutou com o anjo do Senhor, ou com Deus, como diz algumas traduções. E a Bíblia diz que ele foi abençoado, o nome dele foi mudado de Jacó para Israel. O que significa Israel? Príncipe de Deus. Como príncipe de Deus, lutaste e prevaleceste. Então, desde então, Jacó tinha 12 filhos, e dentre um deles veio José, que foi para o Egito, depois se tornou governante do Egito, e toda a família de Jacó desceu ao Egito. Ali eles cresceram, e crescendo eles, Faraó ficou com inveja, começou a persegui-los, que nós vamos ver também sobre Faraó e Moisés, que nesse texto de Romanos capítulo 9 vai falar. E Deus envia Moisés, tira o povo de Israel do Egito e leva eles para a terra prometida, voltando lá atrás de novo para Abraão, a terra prometida. Esse era Israel, era o povo da promessa, como nós lemos aqui, era o povo da aliança, era o povo que veio a lei veio por Moisés. Deus deu a Moisés e a Israel a lei. Deus chamou Israel para quê? Para ser diferente, uma nação santa, diz a Bíblia. Deus chamou Israel para ser uma nação diferente, para ser um povo diferente, para que os filisteus olhassem para ele, os romanos, os babilônicos, os assírios, olhassem para eles e quisessem servir o mesmo Deus que Israel servia. Mas infelizmente, irmãos, Israel falhou na sua missão. É isso que nós vamos ver no capítulo 9, 10 e 11. No capítulo 9 vai enfatizar isso, que Deus elegeu Israel, escolheu Israel. No capítulo 10, na outra segunda, nós vamos ver que a rejeição de Israel foi a nossa salvação. Por quê? Eles rejeitaram o Messias, rejeitaram Cristo, então eles foram cortados temporariamente da presença de Deus. Mas no capítulo 11 de Romanos, há uma profecia maravilhosa que diz que Israel será restaurado novamente. Então nós vamos ver esses 3 capítulos sobre Israel. E aqui Paulo começa a dizer quem são os israelitas. Olha no versículo 4, vai dar um pouco da descrição de quem era esse povo, Israel. Jesus Cristo veio da onde? De Israel, descendente de Davi, da tribo de Judá, filho de Jacó, de Israel. A promessa veio a Israel. Então, a Bíblia diz, quem são os israelitas? Dos quais é a adoção de filhos. O que Israel fez para Deus escolher? Nada, irmãos. Deus escolheu pela sua graça. Porque Israel era tanto pecador quanto os egípcios, quanto os gregos e romanos. Porque a Bíblia diz no Salmo 51, quando Davi vai orar, ele diz assim, em pecado eu nasci, em pecado me concebeu a minha mãe. Então o favor de Deus escolher Israel para ser povo dele é pela graça. Deus escolheu, Israel não fez nada, mas pela graça, Deus escolheu este Israel para ser filhos da promessa, para ser da promessa de Deus. Então de Israel, Paulo vai dar um resumo aqui, era a adoção de filhos, era a glória. O que é a glória? A presença de Deus. Os outros povos não tinham a presença de Deus. Israel tinha a presença de Deus. Não sei se os irmãos lembram da Arca da Aliança. Quem lembra da Arca da Aliança que Moisés tinha feito? Onde esta arca ia, a presença de Deus estava junto. A glória se manifestava, a glória de Deus. Quando Salomão ora para inaugurar o templo, a qual ele levanta, que Davi queria levantar, Deus não deixou, a Bíblia diz que a glória, a presença de Deus desceu naquele templo. E diz a Bíblia que os sacerdotes que estavam lá não conseguiam ficar de pé, o tamanho da glória que havia sobre aquele povo. A presença do Espírito Santo da glória de Deus. Israel então era participante da glória de Deus. Os concertos. O que são concertos? Alianças, promessas. Deus fez aliança com Noé, não fez? Qual era a aliança com Noé? Noé, nunca mais vou destruir o mundo com água. E deu um arco-íris como sinal. Deus fez uma aliança com Abraão. Qual foi a aliança com Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus fez uma aliança lá no Sinai, com Moisés e com Israel, dando a eles a lei. Deus fez uma aliança com Davi. Qual foi a aliança com Davi? Davi, o Senhor disse a Davi, vai nascer um da sua descendência que o seu reino nunca terá fim. Que foi cumprida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, de Israel eram os concertos, eram as alianças que Deus fez. A lei, se você abrir a sua Bíblia aí, de Gênesis até Deuteronômio, ali vai estar a lei de Deus. O culto, eles cultuavam a Deus. Enquanto as nações cultuavam deuses, cultuavam Baal, Azera,
cultuavam os egípcios Osíris, o deus Ra, e tantos deuses e criaturas e imagens de Israel. Era o culto verdadeiro a Deus de Israel. As promessas de Deus eram também para Israel, dos quais são os pais. Quem pais? Os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, dos quais é o principal aqui agora, versículo 5, Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Epa, o que a Bíblia está chamando Jesus aqui do quê? De Deus bendito eternamente. Lê Romanos 9, versículo 5. Este versículo é bom você decorar. Romanos 9, versículo 5 diz assim: dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Você sabe aquela religião que bate de porta em porta, os testemunhos de Jeová? Só faz uma pergunta para eles para você ver que eu não estou mentindo. Pergunta para eles o que eles acham que Jesus é. Para eles, Jesus não é Deus. Começa por aí já. Para eles, Jesus é um simples homem, um profeta, como Moisés, como Elias. Assim como para os espíritas. Para os espíritas, Jesus é um espírito iluminado. Se você for conversar com eles, ele é um espírito iluminado, como foi Buda, como foi Maomé, como foi tantos e tantos homens e profetas famosos que passaram pela história do mundo. Mas o que a Bíblia diz que Jesus é, irmãos? Isso que vale para nós. A Bíblia diz aqui, também tem João capítulo 1, tem vários versículos, tem centenas de versículos. Mas esse aqui está claro, que Jesus é sobre todos, Deus bendito eternamente, amém, para sempre. Jesus Cristo é Deus. Pode dar um glória a Deus nessa noite. Jesus é Deus, irmãos. E Ele se fez homem para nos salvar. Isso é a maior glória do Evangelho. É a maior mensagem do Evangelho. O Deus Emanuel, que desceu à terra, Deus conosco, para nos salvar do nosso pecado. O Filho de Deus, que era Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes desceu à terra, esvaziou-se a si mesmo para morrer a morte de cruz. Deus o exaltou soberanamente e deu nome a Jesus, que é acima de todo nome. Jesus Cristo é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Lá em Apocalipse ele vai dizer assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Eis que estive morto, mas agora vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Lá nos Evangelhos ele vai dizer para os apóstolos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele é Deus, irmãos. Ele andou por cima das águas, ele tem poder sobre a morte, ele transformou água em vinho, ele fez maravilhas e ainda ele faz maravilhas, porque ele é Deus. Lá em Hebreus diz assim, que os anjos de Deus se prostrem e o adorem. Deus dá ordem aos anjos para que adorem o Filho de Deus, que é Deus sobre todos, bendito eternamente. Jesus, irmãos, é este a qual Israel rejeitou. Eles rejeitaram. Versículo de número 6, olha lá. Vai nos falar um pouco aqui sobre a fidelidade de Deus. Não que a palavra de Deus haja faltado, ou que Deus falhou, foi infiel. Porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Não que a palavra de Deus falhou. Aqui Paulo agora vai falar sobre a fidelidade de Deus. Deus prometeu algo a Abraão. E muitos começaram a murmurar. Mas agora vem esse Paulo dizer que a salvação é para os gentios, que eles não precisam mais guardar a lei de Moisés. E começaram a acusar, começaram a dizer: então Deus falhou conosco. Deus falhou com nós, Israel. Porque nós precisamos desse Messias agora que Paulo está pregando. Nós precisamos dele para quê? Se nós já temos a lei, temos o conserto, temos tantas e tantas coisas. Mas eles se esqueceram que a palavra de Deus não falhou. Mas nem todos aqueles ali, só porque eram descendentes carnais, tinham sangue judaico. Mas nem todos os que são de Israel são israelitas. Por mais que nascessem fosse a mesma coisa dizer, nem todos que nascem no Brasil são brasileiros. Nem todos os que nascem na igreja são salvos de verdade. É mais ou menos por aí, irmãos. E a palavra de Deus falhou? Não. O pastor falhou, a igreja falhou. Deus falhou com Israel? Não. Quem falhou então?
Nós vamos continuar a leitura do capítulo 9 e vamos ver quem falhou. Se foi Deus ou se foi Israel que falhou para com Deus. Porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Então quando você vê escândalos, aí só trazendo para os dias de hoje, escândalos na televisão de pastores, de corrupção, de tantas e tantas coisas, não é a palavra de Deus que falhou. Mas nem todos os que são pastores, de fato, são verdadeiros homens de Deus. Nem todos os que louvam, nem todos os que pregam, os que estão na igreja, de fato têm o nome escrito no livro da vida. Por quê? Porque tem gente vivendo de aparência hoje, irmãos. É igual o povo de Israel, vivia de aparência. Ah, só porque eu não... Quem que é seus pais? Quem que é seus descendentes? Olha, eles se orgulhavam. Davi, Salomão, Elias, Abraão, Isaac e Jacó. Esses são os nossos descendentes. Por isso que você vai ver na Bíblia genealogia. Os judeus gostavam muito de genealogia. Hoje nós não sabemos. Talvez não sabemos nem o nome do nosso bisavô, tataravô. E assim, eles sabiam. Se você abrir lá em Crônicas, 1 Crônicas, no capítulo 1 ao 9, só vai ter genealogia, só vai ter nome ali. Você vai ler, um gerou o outro, gerou outro. Por quê? Porque eles se orgulhavam de ter heróis na sua família. Para eles era orgulho. Era o orgulho que levou eles aonde? A queda somente. A desgraça. Por quê? Porque esse ditado de filho de peixe, peixinho é com Deus no serve, irmãos. Com Deus a palavra é a mesma para todos. Eu posso ser filho do maior pastor ou do maior profeta que nasceu nesse mundo. Mas se eu não me converter, se eu não nascer de novo, eu não faço parte do mesmo céu e do mesmo lugar para onde ele vai. Paulo foi claro quando ele disse: marido não sabe se salva tua mulher. Mulher não sabe se salvarás teu marido. Ele foi claro. Por quê? A salvação é algo individual. Ninguém herda dos pais isso daí. Ninguém herda dos filhos, ninguém herda. Não. É cada um deve se arrepender dos seus pecados, crer no Evangelho, para enfim ser salvo. E o problema de Israel era esse. Eles achavam que eram os tais. Você vai ler lá em João Batista. João Batista está pregando, descendo o cajado neles. Então eles pensam, eu creio que eles pensam, mas quem que é esse profeta João Batista? Para falar duro assim conosco. Quem ele pensa que ele é? Nós somos filhos de Abraão. E eu creio que Deus revelou no coração de João Batista. E ele começou a dizer: olha, não digo entre vocês aí, escondidos, ou vocês estão pensando aí que são filhos de Abraão, porque em verdade vos digo, destas pedras Deus pode fazer filhos para Abraão. Olha só, que interessante, irmãos. Era um orgulho tremendo, irmãos. Eles perseguiam Jesus, eles queriam acabar com Jesus, porque eles não aceitavam a mensagem de Jesus. De tamanho orgulho a qual eles estavam encarregados. Versículo 7. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Versículo 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Agora eu vou explicar para você. Vou ler só o 9 para os irmãos entenderem. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Vamos voltar lá atrás de novo em Abraão. Deus tinha dado uma promessa para Abraão. Qual era? Um filho. Abraão já estava velho. Sara já estava velha, era estéril. Nunca teve um filho. Aí ela teve uma ideia certa feita. Olha, Abraão, eu tenho uma serva ali, chama Agar. Então você vai lá, deita com ela e tem um filho. Esse vai ser meu filho e seu filho. Vai ser o herdeiro da promessa, vai ser o herdeiro da herança. E foi, e tiveram um filho, chamado Agar. Chamado Agar não, chamado Ismael. Pegaram Agar, ela teve relações com Abraão e nasceu Ismael. Ismael era o filho da promessa? Sim ou não? Não. O que aconteceu? Foi rejeitado por Deus. Porque todas as vezes que o homem tenta ajudar Deus, nunca dá certo. Sempre dá errado. Em toda a Bíblia você vai ler, quem tenta ajudar Deus não tem jeito, irmãos. É filho da carne, não é filho da promessa. Mais para frente nós vamos entender o mistério, de onde eu vou chegar. Então Deus prometeu para Abraão. Deus visita a casa de Abraão, vai lá com 2 anjos, uma manifestação de teofania, chamada na teologia, manifestação de Deus na terra. Ele desce e vai até a casa de Abraão e diz: Abraão, sua mulher vai ter um filho. Ela estava já com quase 90 anos, Abraão com quase 100 anos. A Bíblia do Senhor que estava ali. Anjo não sabe todas as coisas, somente Deus sabe. Então,
O Senhor disse para Abraão: por que a tua mulher está lá atrás dando risada? Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Então ela vem, mas eu não ri. Ainda ela quis dizer que não riu. E Deus visitou, trouxe Isaac, o filho da promessa. Isaac foi gerado pela força da carne ou por um milagre de Deus sobrenatural? Por um milagre de Deus sobrenatural. Deus restaurou Sara, restaurou Abraão, a sexualidade deles, fez o milagre, então nasceu Isaac, o filho da promessa de Deus. Em João, no 3º capítulo, agora você vai entender onde eu vou chegar. Jesus disse que aquele que não nascer do sobrenatural, não nascer da água do Espírito, não vai para os céus, não é filho da promessa. Ainda que seja o Nicodemos, doutor da lei, sabedor de todas as coisas, mesmo assim vai continuar sendo filho da carne somente. Aonde eu quero chegar agora? Agora eu vou chegar. As igrejas hoje, o que elas estão fazendo para gerar convertidos? Elas não estão seguindo o método bíblico. Qual é o método bíblico? Pregar a verdade, o evangelho de Jesus, para que então as pessoas se arrependam, o Espírito, por um milagre sobrenatural, regenere o coração delas. Mas como é difícil isso acontecer, o preço é alto, deve-se ter uma vida com Deus. Então o que os pastores estão fazendo hoje? Chamando Agar. Estão chamando Agar e colocando dentro da igreja. Para gerar o quê? Filhos da carne. Então estão trazendo rock, rap, estão fazendo profetadas, revelamentos, estão trazendo tudo que é tipo de coisa do mundo para dentro da igreja, teologia da prosperidade, e só está gerando Ismael, filhos da carne. Não são nascidos de novo, não dão um bom exemplo de cristão, não se convertem de verdade, não tem nada de compromisso com Deus nem conhecimento de Deus. São somente filhos da carne, que vão à igreja, mas foram gerados pela força do homem, pelos métodos humanos, pelos métodos modernos, mas não foi gerado pela obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nem todos que são de Israel são israelitas, mas só é israelita quem nasce do sobrenatural, quem é da fé, quem nasce da fé, quem nasce da água, do Espírito, quem nasce de novo. Só este faz parte daqueles que vão para os céus. Eu não posso fazer isso por você hoje. Você também não pode fazer isso por mim hoje. O único que pode fazer isso por nós é Deus. É o Espírito Santo de Deus. Pode catar você, pode catar a sua natureza que é perversa, que é má, que é corrupta. Então dessa natureza transformar você numa nova criatura para amar a Deus, amar as coisas de Deus e buscar a Deus e somente a Deus. Só Deus pode fazer isso. Quando eu estava no mundo eu não queria saber de Deus. Eu não estava nem aí com a palavra de Deus. Nem se preocupava. Mas de repente fui na igreja, como não sei explicar, fui indo, a palavra de Deus foi entrando, de repente Deus regenerou minha alma. Aquelas coisas que eu gostava, hoje eu aborreço e odeio. E aquelas coisas que eu não gostava, hoje eu amo e busco a presença de Deus, a palavra de Deus, a oração da igreja. Isso é a obra do Espírito Santo, irmãos. Porque eu sou mau, você é mau. Infelizmente nós não teríamos vontade de estar aqui hoje ouvindo palavra. A nossa carne queria o pecado, mas quem regenerou a nossa carne? Quem mudou o nosso comportamento foi o sobrenatural, o milagre, a promessa de Deus. Por isso nessa noite só pode herdar o reino dos céus quem é Isaac, quem é Ismael. Infelizmente é o filho da ajuda de Deus. E esse filho de tentar ajudar Deus só vai dar problema e vai ser rejeitado. Então as pessoas estão ajudando Deus, os pastores, a igreja estão amontoando de gente que são filhos da carne, que no último dia Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vocês profetizaram em meu nome, fizeram um monte de coisa, mas eu não vos conheço, vocês não nasceram de novo. Isso aqui é muito sério, irmãos, essa palavra. Fidelidade de Deus. Vamos continuar, versículo 10. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um de Isaac, nosso pai. Isaac era o filho da promessa, o filho de Abraão. Agora Paulo vai dizer de algo muito interessante, que o verso 11 e 12 diz. Esse texto ele é polêmico no meio evangélico. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Eles nem nasceram ainda, estavam na barriga. Mas para que o propósito de Deus, da eleição, da escolha, da soberania de Deus, de escolher quem Ele quer, e nós não temos nada com isso. Ele escolheu Jacó e aborreceu
Esaú. E foi dito à mulher, a profecia: o maior vai servir o menor. Jacó será maior do que Esaú. Quem fez essa escolha? Deus. E os homens hoje não aceitam isso. Eles acham que, nós vamos ver depois na continuação aqui, que é uma injustiça Deus ter feito isso. Deus ter escolhido um e rejeitado o outro. Que injustiça, irmãos? Primeiramente, Jacó e Esaú eram pecadores, não eram? Os dois nasceram em pecado. E os dois iam para o inferno, se Deus não opera a sua graça, o seu trabalho na vida deles. Que injustiça, foi graça, foi misericórdia Deus ter escolhido um deles para revelar o seu amor, a sua graça, o seu poder e a sua fidelidade. Deus escolheu Jacó para revelar o seu poder. Deus chamou. E é bíblico, irmãos. Lá em João capítulo 15, Jesus é claro. Ele vai dizer assim, não foi vós que escolheste a mim. Antes eu escolhi vocês. Então não foi você que escolheu a Deus. Maldito seja o homem que acha que escolhe Deus. Porque quando ele acha isso, o orgulho vai estar no coração dele. Ele vai achar que foi ele que deu o primeiro passo, que não foi a graça que chamou ele, que não foi Deus que chamou ele, teve misericórdia da alma dele, abriu a visão dele e regenerou ele. Não foi nós que escolhemos a Deus, não foi nós que escolhemos estar aqui, mas Deus, em sua graça, em seu amor, nos salvou, nos converteu, mudou nosso pensamento, nosso coração, criou em nós um coração puro, criou em nós um novo coração, um novo espírito e colocou a palavra dele em nosso coração, em nossa mente. Do contrário, nós iríamos para o inferno, nós iríamos para a condenação. Mas pela eleição e pelo propósito de Deus de escolher, não sabemos explicar detalhadamente o porquê. Alguns teólogos acham que Deus já estava vendo o futuro. Porque se você for estudar a vida de Esaú e Jacó, Esaú era um imoral. Esaú só queria as coisas da carne. Jacó não. Jacó, embora teve as falhas dele, ele teve a sabedoria de Deus. Talvez Deus já viu o futuro. Por isso já no nascimento, escolheu um e aborreceu o outro. E quem somos nós para contender com o Criador? Ele tem o poder para escolher e para fazer a obra que ele quiser. Porque ele é fiel. Agora nós vamos para a segunda parte. O verso 14 ao 18. Vai falar sobre a equidade de Deus. Vai falar sobre a justiça, da escolha, da bondade e da ação de Deus na nossa vida. 14 ao 18 diz assim: que diremos, pois? Agora temos crentes que murmuraram aqui na Bíblia. E também até hoje tem esses tipos de pessoas que quando leem esse texto eles murmuram. Eles vão dizer assim, que diremos, pois? Que a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, Paulo vai dizer. Então tem justiça, porque Deus escolheu um, aborreceu, então Deus é um Deus injusto. Paulo vai dizer, de maneira nenhuma. Agora ele vai usar a escritura. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei, ou terei misericórdia de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder sobre Faraó, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer. Agora Paulo vai dar um exemplo sobre Moisés e Faraó. Os dois eram pecadores. Moisés era assassino tanto quanto Faraó. Sabia disso? Moisés começou matando. Mas Moisés recebeu a misericórdia de Deus. Faraó não recebeu. Mas Faraó teve oportunidade, irmãos? Teve oportunidade. Se você ler a Bíblia aí, eu até anotei aqui uns versículos da palavra de Deus. Faraó, 15 vezes, de Êxodo capítulo 7 a 14, você vai ver 15 vezes a palavra Faraó endureceu o coração. 15 vezes, do Êxodo capítulo 7 ao 14. Do capítulo 8, versículo 15, não vou ler, senão não vai dar tempo. Versículo 15, 19 e 32 afirma que Faraó endureceu o coração. Agora em Êxodo capítulo 9, versículo 12, capítulo 10, versículo 1 e capítulo 20, versículo 27, afirma que Deus endureceu o coração de Faraó. Então Deus só deu o que Faraó queria. Faraó, um homem cruel, um homem que não quis fazer a vontade de Deus. Pelo contrário, Moisés estava lá
com o jeito do seu sogro, sua mulher, estava pastoreando ovelhas. De repente Deus aparece na sarça para Moisés e diz: Moisés, eu estou vendo a aflição do meu povo no Egito. Eu vou levar você lá para salvar eles de lá, para libertar eles de lá. Por quê? Porque Faraó era um homem cruel, era um homem maligno, perverso, que estava judiando do povo de Deus. Então Deus só deu a Faraó a semeadura dele. Deus só deu a Faraó o fruto da sua própria responsabilidade. Porque embora Deus escolhe, a Bíblia também diz que todos nós temos uma responsabilidade para com Deus. Isso também é uma grande verdade. Ninguém vai dizer para Deus: Deus, eu não tive uma chance, eu não tive uma oportunidade. Todos tiveram a sua chance, tiveram a sua oportunidade. E todos nós temos responsabilidade pelo que fazemos. A Bíblia diz que Deus vai dar a cada um segundo as suas obras, ou seja, aquilo que fez. Ou seja, o ser humano é responsável diante de Deus. Não tem essa desculpa: olha, eu não sei o que eu fiz. Não, todos são responsáveis pelos seus atos, assim como o Faraó. Então, Deus disse que endureceu o coração daquele homem. Ele teve chance de se arrepender. Ele viu milagres lá no Egito, mas mesmo assim endureceu o coração. Então ele endureceu o seu coração, Deus foi lá e endureceu. É como o sol. É um exemplo muito interessante. O sol derrete o gelo, mas o sol vai endurecer a argila. O sol representa Deus. Ele endurece, ele derrete o gelo, mas a argila ele endurece. Deu para você tentar imaginar? O sol derrete a cera, derrete o gelo, mas o sol ele endurece a argila. Então o que aconteceu? Deus é o sol. Ele derreteu o coração de Moisés, derreteu o coração de Zaqueu, derreteu o coração do cego Bartimeu. Mas o mesmo sol endureceu o coração de Faraó, endureceu o coração de Adolfo Hitler, endureceu o coração de tantos quanto negaram o seu nome, rejeitaram ele, então rejeitou. O mesmo fez dois efeitos. O mesmo Deus endureceu o coração de uns rebeldes e amoleceu o coração de outros penitentes que estavam dispostos a arrepender-se do seu pecado. Isso é muito interessante, irmãos. Versículo 19. Nós vamos ver agora algo muito interessante. Versículo 19. Diz assim: Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Dizendo de Deus. Por que Deus se queixa ainda que as pessoas não se arrependam? Porquanto quem resiste à sua vontade? Ou seja, se Deus quiser realmente converter qualquer um, quem que vai resistir à sua vontade? As pessoas davam essa afirmação. A resposta de Paulo vai ser essa, irmãos. E essa aqui agora é cajado, é forte. Versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Quem és tu que contendes com Deus? Porventura coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o olheiro poder sobre o vaso, o barro, para da mesma massa fazer um vaso, para honra, outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada o que não era amada. E sucederá que, no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos deixasse descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e estaríamos semelhante a Gomorra. Justiça de Deus, irmãos. Por que Deus age dessa maneira? As pessoas estavam dizendo. Paulo deu a resposta? Não. Ele só disse uma palavra: quem és tu que contende com o seu Criador? Abra aí em Isaías 45, verso 9.
Olha o que o profeta Isaías vai dizer. Isaías 45, 9. Esse versículo aqui, irmãos, é que a gente não tem esse poder, mas quero que dá vontade de colocar na cabeça de muito crente. Quantos crentes vêm reclamar para mim, irmãos? O pastor José, com certeza. Eu não consigo emprego, Deus não me ama, eu estou doente, aconteceu isso na minha casa, parece que eu não estou feliz, Deus me rejeitou, Deus não gosta de mim. Este versículo, irmãos, este versículo é forte. Olha o que vai dizer. Isaías 45, 9. Ai daquele que contende com seu Criador, caco entre os outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes, ou a tua obra, não tens mãos? Aleluia! Caco do homem que contende com seu Criador. Você contende com Deus hoje? Uma resposta agora para você dar para Deus. Eu não sei tua vida. Eu posso te conhecer aqui na igreja somente, mas eu te conheço no íntimo, no particular e no profundo. Você contende com Deus? Tem pessoas que contendem com o Criador. E a Bíblia chama de caco dos homens que contende com o teu Criador. Por quê? Todas as vezes que eu não aceito a vontade dele na minha vida, eu estou contendendo com Deus. Lá em Gênesis capítulo 6, o que Deus diz? O meu espírito não vai contender para sempre com o homem. Por quê? Porque o Espírito só estava na terra, os homens eram violentos, só tinha Noé que salvou ali pela arca. O Espírito Santo estava contendendo com eles, para eles serem pessoas amorosas, para eles serem pessoas boas, honestas, mas eles não queriam. Então o que Deus disse? O meu Espírito não vai contender para sempre com o homem, porque ele é carne. Contenda com o Criador, irmãos. Lá no livro de Oséias, né, irmão Genial, que diz que o Senhor tem uma contenda com os habitantes dessa terra. Com os habitantes dessa terra. Uma contenda, uma questão. Em Romanos 8, que nós estudamos, diz que a inclinação para a carne é inimizade contra Deus. Em Tiago capítulo 4, versículo 4, o apóstolo vai dizer assim: adúlteros e adúlteras, quem vos ensinou que aquele que é amigo do mundo pode ser amigo de Deus? Portanto, todo aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não é que Deus é mau, ou que Deus quer o nosso mal, ou quer contender, mas é o homem que está contendendo com Deus. É o homem, sempre é o homem, porque Deus criou todas as coisas, irmãos. As estrelas glorificam o nome de Deus, amém? Elas estão nas suas órbitas. Você não vai ver uma estrela se chocando com outra. Elas obedecem à trajetória de Deus para a vida delas, porque Deus criou elas, e elas são obedientes e glorificam o Criador. Deus criou a lei da natureza, por exemplo, do mar. Deus disse para o mar: mar, você vai até aqui, daqui você não passa. Até hoje o mar obedece. Deus disse para o planeta Terra: terra, você vai girar em torno do Sol, você vai girar em torno de si mesma. O Sol, a Lua vai ter um tempo, cada um, e até hoje eles obedecem a ordem de Deus. Deus disse: vai ter 4 estações: inverno, outono, verão, primavera. Até hoje as estações obedecem à voz do Criador. Até os animais, na arca Deus obedeceu, os animais obedeceram a Deus. Um casal de cada espécie entrou para dentro da arca, não houve briga, não houve contenda. Lá na passagem de Jonas, a baleia obedeceu Deus, engolindo ele e depois vomitando ele. Lá em Daniel capítulo 6, os leões obedeceram Deus, fechando a boca para não comer Daniel. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos? Que a criação, ela não contende com o Criador. O único que está contendendo com o Criador é Satanás, seus demônios e os homens. É os únicos que pecam contra Deus. É os únicos que contendem com o Criador, que não obedecem à lei dele, que não se enquadram, que não se sujeitam, que não se submetem, que não se renunciam. Porque isso aqui significa aquele texto: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas os homens dizem: não, eu não vou negar minha vontade, eu quero fazer do meu jeito. Então, fazendo assim, as pessoas contendem com o Criador, questionam o Criador. Por que Deus escolheu Moisés? Por que Deus rejeitou Faraó? Por que Deus escolheu Jacó? Por que Deus rejeitou Esaú? Caco do homem que contende com o seu Criador. Deus sabe por que ele me escolheu, Deus sabe por que escolheu o pastor Josué, e só a eternidade vai nos revelar as profundezas de Deus. Por enquanto, devemos aceitar o básico, as coisas reveladas, porque as coisas incluídas pertencem a nós, filhos dos homens. Mas infelizmente os homens não aceitam
O tal do ser humano é a pior das espécies. Ele quer uma explicação para tudo. Ele quer uma explicação por que disso, por que daquilo. E tem coisa, irmãos, nós estamos no culto de ensinamento para aprender. Nem tudo vai ser explicado para você. Nem tudo é explicável. Porque a nossa mente é uma mente finita. A mente de Deus é infinita. Como que uma mente finita, ainda corrompida pelo pecado, corrompida pelo desejo do orgulho, da inveja, da vaidade, do pecado, como que uma mente impura, finita, falha, deficiente, vai conseguir compreender a mente eterna de Deus, a mente infinita de Deus, a mente suprema, a sabedoria de Deus, irmãos? O Deus que faz um neném nascer do ventre de uma mulher, de 2 células, ele faz nascer um ser humano. Os ossos são formados, a ciência até hoje tem que explicar muitos fenômenos da vida humana, da biologia humana, fenômenos da natureza, e não consegue explicar. E por que não consegue? Porque Deus que criou todas as coisas. E o dia que o homem conseguir uma resposta para tudo, então ele se torna um Deus. Mas não conseguirá, porque há mistérios que só Deus sabe e que só Deus faz, irmãos. Então, nós devemos nos até a isso. Não contender com o nosso Criador. Alguns contendem desse jeito com Deus. Eu não vou mais na igreja. Eu vou só uma vez por semana agora, porque as provas estão difíceis, então eu vou contender com Deus. Vamos ver se Deus age na minha vida. Eu sei de casos assim, de pessoas assim, irmãos, que por causa de uma luta diz, olha, eu só vou para a igreja quando Deus fizer aquilo. Tem pessoas que dizem, só vou me batizar quando alguém da minha família for curado, ou quando eu for curado. Quantos e quantos agem dessa maneira? Caco do homem que contende com o seu Criador. Muito poderia ser falado aqui. Deus teve paciência com o faraó. Deus foi longânimo. A Bíblia diz em 2 Pedro, 3º capítulo, verso 9, que Deus, ele é longânimo para com as pessoas. Ele tem misericórdia para com as pessoas. E por isso ele espera para mandar o juiz. Por isso ele espera, ele tem paciência. Mas quando as pessoas abusam da sua paciência, rejeitam, então só vem o juiz. Deus tem paciência. Por isso você vai ver na história e na Bíblia, por que tantas pessoas fizeram tantos erros e Deus teve paciência com eles? Por que tantos políticos no Brasil roubam e parece que o juiz não vem? Por que tantos pastores aí que estão por aí, no meio evangélico, roubam os dízimos, as ofertas, se enriquecem ilicitamente com o que é de Deus e parece que o juiz não vem? Porque Deus é misericórdia, Deus está esperando para que veja se algum deles se arrependam, se alguém se converta. E se não se converter, o juízo vai chegar. Se não chegar nessa terra, pior ainda será depois na vinda dele, o juízo final. Então, irmãos, a misericórdia de Deus é grande. A graça de Deus é grande. É o que nós vamos ver agora, aqui, do verso 25 ao 29. Só abrir um parênteses aqui. Quanto Paulo conhecia a Bíblia, não, irmãos? Se você ler Romanos 9 aqui, o quanto que ele citou da Bíblia aqui? Quanto que ele citou do Antigo Testamento? Por isso que você não vai ver Paulo murmurando, Paulo apanhou, Paulo louvava a Deus. Por quê? Porque Paulo tinha um conhecimento do que Deus é, de quem Deus é. Por isso você vai ver um homem profundamente humilde, por mais que tivesse graça, sabedoria e unção, um homem profundamente convicto do seu chamado e convicto para onde ele ia, porque ele mesmo dizia, se eu morrer hoje aqui, é lucro porque eu vou para Cristo. Aleluia. Um homem convicto, porque tinha um profundo conhecimento da palavra de Deus. O próprio apóstolo Pedro disse que Paulo escrevia coisas que eram difíceis de entender. Ele mesmo achava dificuldade de entender coisas que Deus revelou para Paulo. Por quê? Porque Paulo tinha uma grande comunhão com Deus, irmãos. É isso que você tem que ter hoje, comunhão com Deus. Comunhão com Deus se adquire como? Orando. Comunhão com Deus se adquire como? Se humilhando, lendo a sua palavra, tendo um relacionamento com Deus, conhecendo a Deus pela oração, através da oração e também pela sua palavra. Se você não tem comunhão com Deus, infelizmente, irmão, o dia de amanhã, que a Bíblia diz que é um dia mau, cada dia tem seu mal, ele vai nos cagar, vai nos desanimar. Quantas pessoas estão por aí hoje, com depressão, com síndrome do pânico, desanimados da vida, tentando se suicidar, porque estão oprimidos pelo adversário. E tudo por quê? Falta de conhecimento. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, quando conhecermos a Deus, até nas situações difíceis que vamos passar, a Bíblia diz que vamos passar por aflições, mas nessas situações Deus vai nos dar graça para nós vencermos
todas as coisas. Então Paulo aqui dá um resumo dizendo, olha, Israel rejeitou a Deus, mas foi para cumprir a palavra de Osés e de Isaías que diz que Deus chamaria um povo que não era povo dele. Quem é esse povo? Nós, irmãos. Quem era esse povo? Todos os gentios que não eram descendentes de Abraão. Era o povo que não era o povo de Deus, que não tinha aliança, mas Deus chamou por sua graça e por seu amor. Então quem diz que Deus é injusto, como alguns estavam dizendo aqui, para Paulo, ele replica a eles, cato do homem que contém o seu Criador, Deus está dizendo e respondendo para eles, eu não sou injusto, mas eu estou salvando não somente os judeus, mas a todos os gentios, porque a minha vontade é que todas as almas se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E eu não tenho prazer na morte do ímpio, antes que ele se arrependa e que ele se converta. O olheiro tem poder para fazer vasos de honra, vasos de desonra. Aleluia. Versículo 30, é a última parte, vai falar sobre a graça de Deus, irmãos. A graça de Deus é maravilhosa. Diz assim, que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. É o que Paulo ensinou no livro inteiro de Romanos. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que eu ponho em Sião, aqui vai falar sobre Jesus, uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que nela não crer, será confundido. É como disse o salmista, a pedra que os construtores rejeitaram, esta foi posta por principal, por pedra angular. E isso é maravilhoso, porque é o Senhor que faz esta obra. Ou seja, Jesus foi rejeitado pelos judeus. Jesus foi um escândalo para os judeus. Mas foi colocado como fundamento da fé, como fundamento da salvação, como pedra de esquina, como pedra principal angular, como fundamento de toda a fé cristã e da salvação pela fé em Jesus Cristo. E por que os judeus, muitos deles não alcançaram a salvação? Porque a Bíblia vai responder aqui agora, porque confiaram na sua justiça, não na justiça que vem de Deus pela fé. Esse foi o resultado, irmãos, da rejeição deles. Então, eu gostaria de dizer aqui nessa noite para você, se você estiver confiando na sua bondade, na sua justiça, nas suas boas obras, para ir até Deus, você está confiando num barco furado, porque Israel confiou em si mesmos e acabou dando errado. O único jeito de nós sermos salvos é reconhecer a doença. Eu tenho certeza que se todos nós formos no médico, nenhum de nós vamos gostar de ouvir a notícia que o médico vai nos dizer. Você tem um câncer. As pessoas dizem, não médico, não diga isso, diz que o exame falhou, diz que este exame é mentiroso. Você tem um câncer. E este câncer só pode ser sarado e curado se houver o tratamento, se houver o tratamento para essa doença. Então os homens não gostam de ouvir isso hoje. Eles querem ver a igreja e querem que Deus fale para eles que eles têm uma flor, que eles têm uma perfeita saúde espiritual, que eles têm uma perfeita moral. Mas na verdade, todo homem desde que nasce nessa terra já nasce com câncer, com a lepra do pecado. E essa lepra só pode sair quando você deixar de confiar em si mesmo e depositar toda a sua fé e confiança na obra e no sacrifício de Jesus Cristo, Senhor, para a salvação da tua alma. Se você pudesse se salvar, a morte de Jesus seria ineficaz. Ineficaz, irmãos. Por que Jesus morreu na cruz se eu posso me salvar por mim mesmo? Não. Se Cristo morreu na cruz e a morte dele foi terrível, é porque ele morreu a nossa morte, levou o nosso pecado naquele madeiro. E por que foi terrível a morte na cruz? Porque é terrível nossos pecados aos olhos de Deus. Então Deus colocou toda a sua ira e juízo em Jesus, para trazer o seu amor e a sua graça e salvação para toda a humanidade. Isso é a obra de Jesus. E os judeus não queriam isso. Eles não queriam que a salvação deles viesse de alguém. Eles mesmos queriam se salvar por seus méritos. E pelos méritos pessoais, infelizmente, irmãos, ninguém consegue se salvar. Todas as pessoas que morrem, você pode ir no velório, você nunca vai ouvir a palavra, aquela pessoa foi para o inferno. Nós não gostamos de falar isso. Aquela pessoa é uma pessoa boa, não fazia mal para ninguém.
não mentia, não roubava, não furtava. Ah, foi para o céu, foi uma pessoa boa. E todo mundo vai para o céu, já percebeu? Mas a Escritura não diz isso não, irmãos. O que diz a Bíblia? Eu não estou aqui para ser polêmico ou para ser duro por ser duro somente. Eu estou aqui para falar a verdade. A Bíblia diz: entrai pela porta estreita, porque são poucos os que se salvam. Então tem tanta gente enganada, tem tanta gente achando que no final das contas todos vão para o céu. E não é assim, irmãos. A palavra de Deus nos garante que só será salvo pela justiça que vem da fé, que está em Romanos capítulo 5, que nós já estudamos aqui, Romanos capítulo 4, que diz da justificação pela fé. Do contrário, estamos na condenação eterna. Amém? Então, resumindo, para encerrar, nesse capítulo 9 nós vemos, só para fazer um atacado de tudo, um apanhado, a rejeição de Cristo por Israel não anula a fidelidade de Deus. Romanos 9 não anula Romanos capítulo 8. Deus continua sendo fiel, reto, justo, bondoso, e podemos confiar que Ele realizará seus propósitos e cumprirá as suas promessas. Então, se você quer que a graça de Deus venha em sua vida, é somente pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Do contrário, não há salvação. No capítulo 10 nós vamos ver o estado presente de Israel, como eles estão hoje, vivendo hoje, aos olhos de Deus. E depois, no capítulo 11, nós vamos ver uma profecia do futuro, que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer, a restauração de Israel. E isso é uma promessa gloriosa. Por quê? Porque nós faremos parte também desta profecia. A igreja de Cristo fará parte desta profecia e reinará com Cristo por 1000 anos, junto com Israel de Deus. Então isso é muito interessante, muito profundo, irmãos. Depois, a partir do capítulo 12, vamos voltar a falar sobre o cristianismo, vamos voltar a falar sobre como deve se proceder aquele que diz que é crente, que é cristão. Romanos capítulo 12 até o 16 vai falar como é a conduta de um salvo, quais são as leis do Evangelho para que tenhamos que seguir. Amém? Vamos colocar em pé.